Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito interessante, onde ele nos fala sobre a circunferência, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o desenho da circunferência, mostrando também os seus elementos e o que caracteriza cada um desses elementos, perfeito? Então vejamos, a circunferência é essa parte circular onde a circunferência ela só é considerada, aqui no caso, o seu contorno, não a parte de dentro, tá bom? Então a parte de dentro a gente chama de círculo, mas independente de termos círculo ou circunferência, os seus elementos serão os mesmos. Porém, quando a gente trabalha aqui, geralmente, na geometria plana, em relação, no caso, a figuras planas, tá? A gente trabalha somente com a circunferência, tá? Círculo já é quando vai envolver a área, esse negócio todo, o que, por enquanto, nós não iremos fazer aqui. Então, vejamos. Eu tenho aqui a circunferência, que é essa parte circular, onde ela sai do ponto A, faz, no caso aqui, o contorno circular e volta para o mesmo ponto A. Esse contorno circular, pessoal, no caso, a gente considera uma volta completa, onde essa volta completa tem um ângulo de 360 graus. Perfeito? Então, nós temos aqui alguns elementos onde o primeiro deles é o raio. E aí vem o texto, reparem. O raio de uma circunferência é a distância do centro a qualquer ponto pertencente a ela. Então, aqui no caso, o raio é este segmento de reta que está representado de amarelo. Então, o raio, obrigatoriamente, ele sai do centro da circunferência, onde a gente costuma chamar esse centro com vértice O, tá? Então, ele sai do centro da circunferência e vai tocar em qualquer ponto pertencente à circunferência. Então, posso ter também aqui, ó, é um outro raio. Aqui eu tenho um outro raio. Então, não existe, na verdade, não existe uma direção certa. O importante é que esse raio ele saia do centro e toque em qualquer ponto pertencente a essa circunferência. Bacana? Próximo, nós temos uma corda, onde a corda é todo o segmento que liga dois pontos dessa circunferência. Isso quer dizer, então, que aqui eu estou representando a corda com essa parte aqui em verde, tá? Onde eu ligo dois vértices ou dois pontos que pertencem ao contorno da circunferência. Quando você une esses dois pontos, você tem um segmento de reta, onde a esse segmento de reta a gente chama de corda. Agora, nós temos também aqui o diâmetro. Repare aqui comigo. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro, logo, ela equivale ao dobro do raio. O que isso quer dizer? Bem, eu acabei de te falar que qualquer segmento de reta que você consiga unir dois pontos que pertencem ao diâmetro, na verdade, desculpa, que pertencem ao contorno da circunferência, a gente chama de corda. Agora, quando você liga esses dois pontos quaisquer, sendo que, obrigatoriamente, ele passa pelo centro da circunferência, essa corda ela tem um nome especial, onde nós a chamamos de diâmetro. E o diâmetro, o tamanho dele, a medida do seu tamanho, no caso, ela é equivalente ao dobro do raio, tá? Então, o diâmetro aqui no caso é a distância entre A e B, sendo que, obrigatoriamente, esse segmento de reta AB, ele tem que passar pelo centro O. Professor, se não passar o mais pertinho que seja, gente, eu posso estar o mais próximo possível do centro. Mas se não passar pelo centro, não é diâmetro, tá? Muito cuidado em relação a isso, beleza? E de novo, o diâmetro ele sempre é equivalente ao dobro do raio. O nosso próximo elemento aqui, pessoal, é em relação ao arco. Vejamos a definição então. Um arco de circunferência é um conjunto limitado de pontos da mesma. O que isso quer dizer? O arco, vou até pegar como exemplo esses dois segmentos aqui que são raios, né? O arco é essa parte aqui, pertencente ao contorno da circunferência, onde esse arco ele tem a sua medida diretamente ligada ao ângulo formado pelo centro da circunferência e os raios que pertencem ou que saem, na verdade, desse centro, tá? Então, o arco, ele geralmente é medido em graus, ok? Aqui nesse caso, então, eu posso dizer o seguinte, como uma volta completa, ela possui uma medida em graus
igual a 360 graus. Isso quer dizer que eu tenho também 360 mini arcos que formam essa circunferência total. E aí, vamos supor que esse ângulo aqui do centro, formado por esses dois raios, seja igual a 40 graus. Bem, se esse ângulo aqui, formado por esses dois raios, é igual a 40 graus, vou até colocar aqui para você ver, tá? Automaticamente também o arco possui 40 graus, pois a medida em graus do arco, ela vem diretamente ligada à medida do ângulo formado por dois raios quaisquer. Bacana? Continuando aqui, temos o seguinte também, tá? Como é que a gente pode calcular, de repente, a área da circunferência? Vejamos. A área da circunferência é calculada dependendo da constante π. Opa, então tá aqui um nomezinho bem bacana, ó. Isso aqui é a nossa figura, que é o π, tá? Onde esse π representa um número irracional, pois esse número ele é um número decimal, só que a parte decimal dele ela não é periódica. Bem, eu tendo o número π, que é o número irracional, que não possui parte decimal periódica, isso quer dizer então que esse número π ele não pode ser transformado em fração. Mas esse número π ele tem o valor igual a aproximadamente 3,14. É lógico, como eu acabei de falar, que esse número π ele tem infinitas casas decimais. Porém, o que acontece? Para efeitos de cálculo, fica muito mais fácil trabalharmos com apenas duas delas, tá? Em outros tipos de questões, seja matemática ou até mesmo em física, tá? Eles podem considerar o π igual a 3,1 ou igual a 3 somente, ok? Mas isso a questão que você tem que resolver, ela tem que te informar esse valor. Caso contrário, sempre trabalhe com esse valor de π igual a 3,14. E para que a gente calcule a área dessa circunferência, no caso, na verdade, do círculo, essa área é igual a π vezes r ao quadrado, tá? Onde a área, não se esqueçam, é você calcular a parte interna da circunferência, ok? Então, aqui nesse caso, nós temos também o comprimento da circunferência. O que é o comprimento? O comprimento da circunferência é calculada dependendo do π e dado por comprimento igual a 2πr. Gente, o que é o comprimento? O comprimento, imagine o seguinte, é o caminho que você faz dando o contorno por ela. Por exemplo, então, eu saio do ponto A, ando isso aqui tudinho e chego no ponto A de novo. Então, todo esse caminho circular que você faz, isso é o comprimento da circunferência. E ele é dado por 2 vezes π vezes r, onde esse r, também aqui na área, ele equivale ao tamanho do raio, tá bom? E nós temos finalmente a flecha. O que é a flecha? A flecha é uma parte do raio que forma 90 graus com uma corda. Por exemplo aqui, olha só. Então imaginemos que eu tenho aqui essa corda, aqui, tá certo? E a flecha, ela pertence a essa corda, sendo que ela forma 90 graus com essa corda e, obrigatoriamente, esse segmento que a gente chama de flecha, ele tem que tocar, no caso, a circunferência ou o seu contorno, tá bom? Então, isso aqui é a flecha, ela forma 90 graus e ela toca o contorno da circunferência. Bacana? E automaticamente, né, essa flecha ela vai pertencer à corda. Em alguns casos, por exemplo, quando esse segmento, no caso a flecha, ela sai do diâmetro, tá? Ela, no caso, ela coincide com o raio. Então, o raio também é um tipo de flecha. Ok, pessoal? Então, nessa nossa aula aqui, nós trabalhamos a circunferência, os elementos que formam essa circunferência e também como a gente faz para calcular a sua área e o seu comprimento. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.